Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Existe um tipo de pessoa que eu já encontrei várias vezes na minha carreira. Me diz aí se você também já encontrou alguma vez, ou de repente se você é esse tipo de pessoa. É a seguinte: a pessoa é muito boa no que ela faz, manda bem, entrega, não causa problema, não se mete em treta, até vai subindo na empresa, né? Porque afinal de contas ela entrega, é tecnicamente capaz, essas coisas, mas aí chega em um ponto onde ela para ou começa a ficar ansiosa, porque essa pessoa tem um problema, pelo menos aos olhos de quem está em volta. Ela não sabe se vender, ou como eu falo brincando, se amostrar. Em tempos de social redes isso fica pior ainda, porque essa pessoa não posta stories falando para a câmera, não faz post emocionado no LinkedIn, nem não escreve um livro, nem vende um curso, tá dando mole, né? No início eu pensava que era uma grande batalha entre introvertidos e extrovertidos, já falei desse assunto algumas vezes aqui em outros episódios, cheguei a dizer no meio do lockdown que o jogo ia virar e o trabalho remoto ia dar vez aos introvertidos, porque ia tirar a vantagem dos extrovertidos de só chegar lá e dar um show, né, seduzir as pessoas com a sua personalidade. Enfim, deu no que deu, né? Só que, é claro, as coisas não são simples assim, nunca são. Os psicólogos sérios falam sempre que ninguém é uma caixinha introvertido, extrovertido, o tempo todo. Cada pessoa de um jeito, em uma situação. Então comecei a pensar em narrativas pessoais, no sentido que eu já falei várias vezes aqui no Boa Noite Internet, de a gente ter visto tanto filme, tanta série que acha que a nossa vida precisa ser uma grande jornada do herói com emoções e obstáculos. E que essas pessoas que são brilhantes para dentro, mas não são brilhantes para fora, não dominam muito bem essa arte da narrativa pessoal. Eu cheguei a dizer que uma das coisas que eu ia fazer da vida era ajudar essas pessoas de algum jeito a contar suas histórias. Pois é, eu coloquei como objetivo na minha vida virar coach. Logo eu, que já fiz até alguns episódios aqui dedicados a fazer o quê? A zoar coach. Mas veja bem, não é que eu odeie coach, eu tenho até amigos que são. Tipo a convidada de hoje, a Sil Curiati, que além de ser minha xará de aniversário, trabalhou comigo lá atrás em uma agência de publicidade, que obviamente não existe mais, porque né, agora está tudo se fundindo para virar uma grande agência só. Depois ela foi trabalhar no Google, saiu e hoje fala sem pudor, sem vergonha, que é coach sim. Olha aí a narrativa pessoal dela sendo melhor do que a minha. Eu chamei a Sil para falar dessas coisas que a gente vê aí todo mundo dizer que precisa ter: propósito, paixão, trabalhar com o que ama, uma história pessoal bem ensaiada, essas coisas. Ela falou comigo no famoso remotinho, direto da sua base secreta nas florestas de Nova Jersey, e você sabe a conversa completa, onde a gente não só se aprofunda mais no assunto, a gente conta em detalhes as nossas narrativas pessoais. A conversa completa, sem cortes, incluindo as pausas, porque a obra aqui do lado de casa fez muito barulho, você encontra no Boa Noite Internet Secreto, o feed exclusivo e secreto para quem apoia o Boa Noite Internet, porque sabe que isso aqui que a gente faz é importante para cada um se entender e definir a sua narrativa pessoal. Eu comecei, como sempre, pedindo para a Sil contar para a gente como é que ela chegou até aqui. Com o famoso, para quem não te conhece, você contar como é que você chegou aqui, tipo 5, 10 minutinhos, porque senão a galera desiste e sai embora. Chegou até aqui, por que você tomou essas decisões na sua vida? Tem muita gente que gosta de saber se formou em quê, como é que você chegou aqui? Primeiro eu preciso dizer que ninguém me deu tanto tempo para dizer quem eu sou. Nos meus treinamentos para as pessoas eu falo, olha, um então, minuto. Por favor. Quem é você em 1 minuto? 5 ou 10? Mas é que tem gente que demora 1 hora, assim, mas tudo bem. Bom, eu gosto de dizer que eu sou uma conectora de pessoas. E eu começo por aí dizendo que eu sou conectora de pessoas com outras pessoas, pessoas com os trabalhos que elas querem, pessoas com elas mesmas do seu futuro. Então, eu conecto marcas com seus consumidores. Então, eu gosto de conectar. Eu sou uma construtora de pontes.
Tudo para dizer que eu acho que a minha carreira inteira, apesar de eu ter tido trabalhos que têm incumbências diferentes, a incumbência não é ser conector ou construtora de pontes, no final era isso que eu fazia e é por isso que eu fiz as escolhas que eu fiz. Eu sou formada em publicidade pela FAAP, em São Paulo. Legal. E só me graduei com diploma de faculdade, bacharelado, publicidade. Eu nunca fiz mestrado no Brasil, nunca fiz nada disso, mas eu estudei outras coisas aí. Então eu estudei ideation, né, design thinking e outras coisas ligadas a storytelling, que é uma coisa que eu adoro, sempre gostei de contar histórias. Tinha amigas que me chamavam de Forrest Gump de saias, porque eu sempre tinha uma história divertida para contar, sempre umas histórias meio absurdas à la Forrest Gump e tudo mais. Então, a minha carreira na publicidade, ela foi muito em busca do como eu posso usar isso de contar histórias numa área que é bacana, que tem vendas envolvida, que trabalha com muitas coisas diferentes. A publicidade tem isso de mágico que para pessoas como eu, que quiseram ser de tudo na vida, porque eu já quis ser de tudo, de caixa de supermercado, porque eu achava legal estar perto do dinheiro. Ela é louca, né? De pequenininha. Falava, ai gente, a caixa de supermercado fica tão perto dessa caixa cheia de dinheiro, antigamente pagava tudo, né? Aquelas caixas, máquinas registradoras. Eu achava aquilo tão legal. Eu queria ser desde isso até arqueóloga, dentista, bailarina. Eu já passei por tudo na minha vida. E a publicidade, ela traz um pouco disso porque ela te dá a oportunidade de trabalhar com muita gente diferente, muitas indústrias diferentes. Então, ela tinha essa mágica para mim. E eu entrei na área de planejamento, que é uma área conectora. Para quem não conhece o sistema, o funcionamento de uma agência, o planejamento é a pessoa que, junto com a pessoa de negócios, o atendimento, vai lá receber o briefing do cliente, vai discutir isso com o cliente. Ela volta e ela decupa esse briefing, e ela traz referências, insights, e ela faz um novo briefing para a criação. E aí a criação para a mídia também, aí essas pessoas devolvem para o planejamento revê a história inteira para contar de volta para o cliente de uma maneira que ele compre a ideia. Então é um conector e é um contador de histórias de alguma forma. E eu sempre adorei fazer isso. A carreira foi muito... Eu quis ser publicitária, também tem uma referência boa aí, que era por causa do James, marido da Samantha, da feiticeira, porque era muito legal. Era muito legal. Principalmente quando ele teve que vender uma pasta de dente e ele pintou, era colorido, e ele pintou. O Leonardo da Vinci veio ajudar ele. Era um episódio muito especial. Eu achei uma coisa super legal aquilo. Eu falei, quem sabe isso acontece comigo um dia. Então, a publicidade mágica, essa coisa glamurosa que Leonardo da Vinci vem e que você vai nos eventos, etc. Eu não vivi isso no Brasil. Eu trabalhei no que era chamado do Below the Line. E below the line simplesmente por significar que era embaixo da linha de mídia. Linha do tinha dinheiro, todo o dinheiro da mídia aqui em cima, sobrava a linha do dinheiro. Exatamente, está aqui embaixo. Então eu trabalhei nisso. Adorava e tudo mais. Trabalhei em agência a maioria do tempo. Eu tive um episódio em 99, eu estava na Vesper, eu trabalhei pouco tempo na Vesper, que era a operação da Bell Canada aí no Brasil. Trabalhava na área de CRM, de marketing também na Bell Canada. E mudei para Miami na época com um namorado, ele se mudou para Miami a trabalho e eu fui atrás, fui junto, e aí em Miami eu também trabalhei em agência, também no digital, aí trabalhei na Editorial Televisa também, fui para publisher, fui gerente de marketing das revistas mais legais que tinha, foi uma época muito legal porque eu trabalhei com National Geographic, que era a minha revista favorita, então fui conhecer o instituto em Washington e tal, foi muito bacana. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando em agência até que eu passei por uma demissão, uma agência grande, e foi bastante traumático porque a demissão não teve pé nem cabeça, foi uma coisa pessoal, não foi nada profissional, e eu fiquei bem abalada com isso. E hoje eu falo disso mais abertamente porque eu sei que isso ajuda muita gente, tem muita gente que passa por situações de injustiça no trabalho, elas trabalham direito, elas ouvem que trabalham direito, mas não crescem, são impedidas de várias coisas. Então isso foi o que aconteceu comigo. E quando eu saí, eu decidi que eu ia virar consultora, que era uma coisa que eu decidi virar simplesmente para me curar, e não porque eu queria. Eu falei, vou ser consultora de planejamento. Eu sempre tinha ouvido freela de criação, freela de planejamento. Sempre achei mais complicado, porque o planejamento tem que entrar no negócio, né, do cliente. Então é difícil você fazer num curto período de tempo. Mas tentei, fiz mais dinheiro do que eu fazia na tal agência.
fui mais feliz, não trabalhava sextas-feiras, eu me dava esse luxo e fiz projetos incríveis como consultora. E foi um período de cura para mim, onde eu me encontrei e eu descobri meu valor de volta, que eu acho que foi sendo minado em agência. Eu adorava trabalhar em agência, mas tem coisas muito cruéis que acontecem em ambientes da publicidade, em todas as empresas, né? Mas na publicidade eu acho que, enfim, tinha muita coisa muito, muito feia acontecendo com mulheres e tudo mais. E nesse período que eu falo que eu me curei, foi quando o Google me procurou. E eu acabei indo trabalhar no Google. Eles me fizeram uma oferta muito bacana e eu larguei a vida de consultora para Google, porque senão eu não teria largado. Era porque era o Google. De lá do Google Brasil, eu fui chamada para trabalhar no Google. Na verdade, eu fui chamada para um treinamento. Me convidaram para ser treinada pelos evangelistas, que é um nome engraçado, do Google, do Headquarters lá em Mountain View. Venha para cá, vai ser treinada porque a gente quer você apresentando e tudo mais. No Google tinha 100 mil pessoas na época, eram só 55 que eram evangelistas, eu era uma delas. Treinada assim, dia e noite para fazer boas apresentações para C-level, para os CEOs, CMOs que visitavam o Headquarters. Recebi esse treinamento, me apaixonei pela coisa de ser speaker, de falar, de estar num palco, de facilitar workshops, etc. Eu falei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. E eu já sempre dei mentoria e coach sem ganhar nada para gente do Google e para outras pessoas, para outros publicitários também, nessa área de storytelling e apresentação, ajudando a montar uma apresentação boa, ajudando a contar uma história bacana. Na verdade, eu te chamei a saber como virar evangelista de grandes empresas. Eu conheci esse termo lá na virada do século, quando eu era programador. Assim, cara, isso é animal. Você fica andando por aí falando e contando as histórias e enfim, um produto que espera-se que você goste, que você tenha uma ligação, que você seja minimamente apaixonado. Eu falei, é animal isso, nunca me chamaram de você que está ouvindo aí. Me liga, e evangelista aí, qualquer coisa me liga. Evangelista é um termo tão engraçado. Eu falava, não carrego a Bíblia do Google na mão, porque o termo evangelista, eu lembro dessa época, Cris, era uma época que se falava muito, inclusive os eventos, falavam eventos de evangelização do digital, de transformação e tal. É simplesmente você educar a pessoa, mas evangelizar é doutrinar, né? Então parece que é uma coisa, vou te enfiar a goela abaixo, fingindo que é uma coisa boa, né? Como as religiões fazem. Então, mas era o termo que eles usavam, acho que ainda estão usando esse termo, e eu virei isso, só que isso não é um trabalho pago dentro do Google, isso é o seu side job. Então, eu estando lá, eu fiz esse treinamento durante esse tempo, ainda ganhando meu salário do Brasil, como uma empregada do Brasil que estava sendo treinada lá. Só que nesse período eu consegui uma vaga de Global Business Executive em Nova York. Então, aí eu me mudei e aí eu continuei evangelista parcialmente, mas fazendo uma outra coisa. Eu cuidava do grupo Interpublic, das agências criativas do grupo globalmente. Continuei trabalhando no Google, mas tudo para dizer que essa coisa da minha paixão por ser speaker e storyteller, etc., fez com que eu abrisse a minha empresa Story. E o abrir a minha empresa Story era uma coisa paralela ao Google, que o Google autoriza você fazer porque você não está fazendo nada que tenha relação com o negócio do Google, então eu era autorizada a trabalhar na minha empresa. E Story tem um significado, é um acrônimo que significa Strong, Talented, Original, Remarkable You, porque a Story nasceu para trabalhar estes pilares de força, de talento, de autenticidade, de ser notável e superar os fenômenos de impostora e tudo mais. E o pilar você, que é onde tudo se junta, principalmente para mulheres e públicos menos representados, porque eu percebi que as histórias desses públicos são mais fragmentadas do que a história de um homem branco americano que teve uma carreira muito mais linear e com um movimento ascendente do que mulheres e pessoas menos privilegiadas que têm suas carreiras quebradas por várias situações diferentes. Então, o meu trabalho era ajudar essas pessoas. E no começo eu trabalhava fazendo isso de graça para pessoas do Google, para gente conhecida e tudo mais, até que com a pandemia, pessoas de fora, que eu não conhecia, começaram a me procurar falando, fulano te recomendou, cicrano recomendou. Foi aí que eu comecei a fazer isso no paralelo como um negócio mesmo. A tua história começar em publicidade porque essa semana, acho que saiu uma notícia, nessa semana que estamos gravando aqui, de que o
CEO da Unilever ou algum executivo muito alto da Unilever falou que vai acabar com esse negócio de marcas terem um propósito, né? Principalmente o Unilever, que é bem de consumo, é bem de prateleira, literalmente na prateleira do supermercado. A maionese, que na verdade une as famílias, a pasta de dente, que sabe, ele falou assim, cara, vai ser a pasta de dente que é boa e barata, a maionese que, sabe, não entope seu coração, sei lá. É uma coisa mais funcional. A gente chegou a trabalhar junto, não lembro se você trabalhava diretamente, mas a gente trabalhava com Coca-Cola lá na agência, e no auge da Coca-Cola, tá assim, a máquina da felicidade e tal, e sei lá, 2 anos depois, a Coca-Cola virou família na mesa bebendo Coca-Cola. Então, o marketing está passando por isso de não existe mais esse negócio de propósito, eu sou só um produto que está na prateleira do supermercado, e eu, ao mesmo tempo, eu gosto dessa atitude e fico meio assim, eu era o cara que 10 anos atrás ficava, a marca tem que ter um propósito, ela tem que ter um papel na vida da pessoa, não sei o que, não sei o que lá, porque por outro lado, pasta de dente é tudo igual, maionese é tudo igual, etc. E eu vejo que no mundo pessoal, e principalmente carreira, e mais principalmente ainda no LinkedIn, a gente precisa desse arco narrativo. Em vários episódios aqui do Boa Noite Internet eu já falei em como a gente, às vezes, até tem problemas conosco por achar que a vida é um filme, achar que a vida é uma jornada do herói. Então, sei lá, outro dia eu falei do sacrifício. Não, eu vou me sacrificar, porque quando me sacrificar, aí sim eu vou conseguir, enfim, várias coisas nesse sentido. Como é que você está vendo o papel da narrativa pessoal hoje em dia, onde tudo tem que ser essa história tocante? Outro dia eu vi um TED Talk de uma mulher canadense falando que para você fazer aquela redação, para você entrar em faculdade, tem que ser uma história. A minha família de imigrantes lutou muito para eu chegar até aqui. Como é que você está vendo esse cenário? Você que está metida nisso, né, no teu dia a dia, o papel das narrativas pessoais na vida profissional das pessoas e na pessoal também, mas na profissional. Eu gosto de boas histórias. E boas histórias, às vezes, são histórias heróicas. E a maioria das vezes não é isso. Eu tenho um bode de quem coloca propósito como algo lá em cima que é difícil de atingir, que só alguns descobrem que tem. Eu tenho bastante bode disso, porque do mesmo jeito que você e eu lá atrás com Coca-Cola e com outras marcas brigamos por elas terem um propósito, é porque no fundo a gente sabe o mal que marketing pode fazer. Então a gente falava, se elas tiverem um propósito, a gente na nossa utopia, na nossa juventude, o afã do momento, a gente achava que isso ia poder mudar o mundo, elas iam ficar legais mesmo, e a gente viu que não funcionou. Então o que eles estão acabando agora é com a hipocrisia de que é o fim da hipocrisia, o que eu acho ótimo. O propósito é não entupir a artéria, é isso que você tem que fazer, isso é um propósito. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam, eu tenho dificuldade de encontrar o meu propósito, as pessoas vêm muito para mim falar isso, principalmente depois que eu falei sobre o meu propósito, que eu acho que o meu propósito é ajudar pessoas menos privilegiadas ou pessoas que não estão atingindo as metas que elas têm a chegarem mais perto disso, a entenderem que elas podem. Então me dá um exemplo, você deu esse exemplo do teu propósito, me dá um exemplo de um propósito ruim que você falou, eu não gosto de quem bota um propósito, dá um exemplo de um propósito ruim que você encontrou já por aí. Você sabe quando a pessoa vem com um propósito, aquelas utopias assim, tipo, meu propósito é tirar todas as pessoas que não cometeram crimes da cadeia. É muito grande, assim, é que nem mudança climática, sabe essa situação de que a gente olha e fala, nossa, é um problema enorme, então quem tem que olhar para isso são as grandes empresas, você olhar tudo para o grande e não olhar para o pequeno do que você pode estar fazendo. 1 bilhão de pessoas fazendo um pouquinho, que o seu propósito pode ser, eu vou reciclar sempre, eu vou deixar de comer carne, esse é o seu propósito. Isso tem muito mais efeito do que uma pessoa querer fazer um negócio gigante. Então, o meu bode com propósito é que existe, por exemplo, mãe de família que chega para mim desesperada e fala, olha, minha carreira fez isso, aquilo, ups and downs, tô para cima e para baixo, uma gangorra, e eu não consigo achar meu propósito. Agora, eu não sei se eu gosto do que eu faço, e o que me faz feliz é ser mãe. Eu falo, criar um ser humano digno, interessante, inteligente, honesto, não é um propósito? Desde quando, né? Sabe? Então, cria seu filho, esse é seu propósito.
a gente tenta enxergar propósito como uma coisa muito distante e grandiosa, e não tem que ser. Não estou dizendo que criar um filho não seja grandioso, Não, mas é que... inalcançável, vamos usar a palavra inalcançável. Quando eu vou dar esse exemplo, eu falo salvar as baleias. Não é salvar as baleias, que é uma causa bonita. Isso. Nossa, as baleias merecem ser salvas, mas tipo assim, cara, é um negócio tão inatingível que, né, eu não vou conseguir chegar. Mas até dar um passo atrás, assim, você acha que é fundamental ter um propósito definido e literalmente escrito, assim, decorado, este é o meu propósito, ou eu não sei como é o meu propósito, tá tudo bem, como é que você vê isso? Não, eu acho que não tem que ter nada. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter liberdade de fazerem o que elas querem, serem o que elas querem e mudar de ideia, principalmente. Eu acho que a habilidade e a possibilidade de mudar de ideia é a coisa mais incrível que tem. São formatos de pessoas, né, Cris? Eu gosto de falar que são formatos de pessoas diferentes. Tem pessoas que funcionam mais com uma coisa escrita ali na frente. Meu propósito é esse, porque daí eu mantenho o meu olho, é quase, o seu propósito é a sua meta. Porque daí eu não me desvio. Tem muita gente que tem o hábito de se desviar e falar, eu vou testar isso, vou testar aquilo, mas elas ficam insatisfeitas com elas mesmas porque elas não estão seguindo uma linha que leve àquela meta. Então, você ter um propósito ajuda nesse sentido. Agora, tem gente que justamente é feliz fazendo isso. Eu quero fazer isso hoje, amanhã eu quero fazer outra coisa, em outro lugar, e eu não tenho esse apego a ser uma coisa só. O Quincy Jones, ele escreveu um livro que chama 12 Notes on Creativity, se eu não me engano, 12 notas sobre criatividade. Ele brinca com as notas. Primeiro que ele fala uma coisa maravilhosa, que é tudo sobre criatividade, que ele fala todas as músicas que você conhece no mundo foram feitas com 12 notas. Todas. São só 12, não existem mais notas, existem combinações e tal, mas isso é um exemplo de como a criatividade é maravilhosa, humana, né? Porque tem gêneros diferentes, tem batidas diferentes, mas as notas são as mesmas. Então, ele fala nesse livro que ele tem a felicidade dele poder se descrever como produtor, músico, pai, ativista, escritor, professor. Ele descreve, se eu não me engano, uns 12 papéis. Então tem gente que funciona assim, isso é maravilhoso. Tem gente que funciona assim, eu até me considero uma dessas pessoas, mas se eu botar isso no meu LinkedIn, Disney, eu acho que não vai pegar bem. O que o cara é? Porque uma coisa, inclusive, eu ouvi do nosso guru Ken Fujioka, primeira vez que eu fui pedir emprego para ele lá na... acho que não fui nem pedir emprego, fui pedir conselho lá no Jardinzinho da Thompson. E eu já contei essa história em algum bom na internet. A resposta dele foi: se coloque numa caixinha, porque é mais fácil para o contrato. E ele estava certo, assim. Você é redator? Eu tenho uma vaga de redator. Tome, você é planner? Eu tenho uma vaga de planner e tal. O que eu sou? Eu sou músico, produtor, ativista, professor, pai, não sei o quê. Cara, eu preciso de uma coisa. Então, eu concordo com você, eu não só concordo com você, como eu diria que eu até vivo isso, mas para o mercado de trabalho isso é bem visto, isso é bem aceito? Como é que é isso? É excelente a sua pergunta. Tem duas partes essa pergunta. Uma é o que está escrito no LinkedIn e a outra é o mercado de trabalho. A minha resposta para a sua parte do mercado de trabalho é: storytelling está aí para isso. A sua história, ela é um livro gigante e você é um monte de coisas, você foi um monte de personagens nesse livro. Que capítulo que você vai contar para aquela pessoa que está contratando para aquela posição? Você escolhe. Então, storytelling não significa eu contar minha vida inteira de um jeito legal, significa eu contar o que é relevante para aquela pessoa naquele momento, dando o foco que eu quero dar. Então, você é redator e ativista, são duas coisas que talvez combinem com essa posição aqui. O ativista talvez seja uma coisa super interessante para você agregar. Não, mas você também é produtor, você também é jornalista, você é qualquer... O que é interessante para você contar para aquele outro emprego, para aquele outro negócio? Então, eu super defendo que você tem que ter... Todo mundo que é cliente meu sabe que eu falo, você tem que ter aqueles moleskines pequenininhos que cabem na bolsa, no bolso, e você fica escrevendo as suas historinhas e você lembra que você tem histórias relacionadas a vários tipos de habilidades na sua vida. E todas essas histórias formam a pessoa que você é. E são elas que você vai contar quando alguma habilidade estiver sendo questionada ou quando você tiver necessidade de expor essa habilidade para alguém. Agora, LinkedIn. Tem jeitos genéricos de você dizer coisas? Tem. Você não precisa ter um papel único ali no LinkedIn. Mais e mais você está vendo pessoas terem uma linha de papéis, não são profissões, são papéis diferentes ou de habilidades diferentes descritas.
Quanto mais coerentes elas forem entre elas, melhor. Agora, o LinkedIn, por exemplo, não é o lugar que eu uso para fazer o meu make com textão. Eu faço maquiagem enquanto eu falo no Instagram. Então, o make com textão não vai estar lá na minha linha, lá em cima. Eu sei fazer maqui e fala. Não, maqui e fala, não vai estar lá. Mas tem outras coisas que vão estar lá. Do mesmo jeito que no meu Instagram é adequação à audiência, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Histórias bem contadas requerem que você saiba o que você está dizendo e para quem você está dizendo e o momento que você estava falando aqui, né? Eu avisei semana passada que vinha aí, pois então veio aí, sim. Sabe aquela oportunidade única de investir em você e na sua carreira? Ela chegou com a Black Week Alura. Nessa semana agora, a Alura está fazendo o maior desconto da história. São 30% de desconto, 30% para você se matricular e mergulhar em mais de 1.450 cursos em tecnologia. E aí não importa se o que você procura é melhorar os conhecimentos em front-end, data science, inteligência artificial, UX, gestão, a Alura tem tudo isso e muito mais por um preço fixo. E não é só apenas isso. O melhor é que esse desconto vale tanto para o Plano Plus quanto para o Plano Pro. Mas o que é isso de Plano Pro, Botini? Muito bem, que bom que você perguntou. É que no Plano Pro, além de todos os cursos, desafios e certificado de conclusão, você ainda tem acesso a Luri, a inteligência artificial da Alura movida pelo ChatGPT, que vai te ajudar a se aprofundar ainda mais nos estudos. Mas fica ligado, essa oferta é por tempo limitado, né? Black Week, esse é o conceito de semana. A oferta só vai até sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Então não perde essa chance. Acesse agora aí o link mágico boanoiteinternet.com.br/alura. Também vou deixar na descrição do episódio, você já sabe. Então aproveita essa oportunidade show para transformar sua carreira entrando no mundo do desenvolvimento, mudando de área ou melhorando ainda mais o que você já sabe. Black Week Alura só essa semana. Acesse aí boanoiteinternet.com.br/alura e se joga na maior escola online de tecnologia do Brasil. E a diferença, se é que existe uma diferença entre propósito, paixão e objetivo? Ou eu estou complicando o que deveria ser simples? Paixão? Paixão, eu vou trabalhar com o que eu adoro, eu vou... Então, eu ia dizer uma coisa, mas que eu já mudei de ideia, na verdade. Eu acho que cada um dá o nome que quer. O seu propósito pode ser o seu objetivo, como eu mencionei agora. O seu propósito pode ser um guarda-chuva que abrace suas paixões e seus objetivos. E suas paixões podem ser várias coisas que não estão relacionadas a trabalho ou a uma entrega para outro. Por exemplo, eu tenho paixão por dançar ou pintar. Isso não vai trazer bem para ninguém, só para mim. Então, eu acho que a diferença básica é essa, mas cada um usa como quer. Tem gente que descreve seu propósito como uma paixão também, não tem? O que você diz para as pessoas que falam assim, faço pão. E eu fui daqueles que durante a pandemia saiu fazendo pão aí para tudo que é lado. E aí a pessoa vira e fala assim, então eu vou largar a minha carreira de executiva internacional e vou vender pão. Ou, eu gosto de tricotar, então vou de transformar essa sua paixão, esse seu hobby em carreira. Como é que você encara isso? Encaro maravilhosamente bem. Inclusive, eu tenho uma história muito próxima a mim de uma amiga que fez justamente isso. Os pães dela são os mais maravilhosos que existem e ela era uma executiva global. E ela cansou, burnout, falou tchau todo mundo, meus pães vão ser minha coisa. E ela fez. E hoje ela continua fazendo pão, ela voltou para o Brasil, ela estava aqui em Nova York, ela voltou para o Brasil, ela continua fazendo pão e virou um negócio para ela, mas ela também quer voltar a ser executiva. E tá tudo bem. Cabem coisas diferentes na nossa vida em tempos diferentes. Eu acho que o nosso momento, Cris, é um momento um pouco cruel com a gente. A gente é de uma geração, assim, nós em particular, nascemos nos anos 70, nós somos de uma geração
que sofreu muita coisa. A gente sobreviveu aos nossos pais, a gente sofreu mudanças, né? Porque não se vissem como a gente andava no carro, no porta-mala da Brasília, na caravana, no Guarujá com as pernas de fora, assim, não sei. Todo mundo fumando em avião. A gente sobreviveu muita coisa. E a gente passou por mudanças, né? A gente viu a mudança do analógico para o digital, a gente viu a mudança do digital para o que é hoje, assim, a gente está na inteligência artificial, a gente viveu muita coisa de fato. E a gente viveu trabalhando com essas coisas, não é só como os nossos pais, que às vezes ficaram mais como observadores de alguma parte e tal, a gente viveu trabalhando com tudo isso. Então, a gente e essas gerações que vivem nessa era, a gente está ainda convivendo com um modo de pensar em trabalho antigo. É um modo linear, carreira, você tem que construir dentro daquela coisa que você se formou, você tem que ser aquilo, e não é mais verdade. A gente sabe que as profissões estão mudando, tem profissões que não existem e que existiam, tem profissões que não vão mais existir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, principalmente com inteligência artificial entrando. Então, essa coisa da gente achar que tem que ser tudo, eu tenho que seguir essa carreira, não vou largar para uma paixão, não, tá errado. Você descobre dentro da sua paixão elementos bastante importantes que te transformam num profissional diferenciado em uma carreira diferente, uma carreira de executivo. Eu sempre falo que a dança de salão, por exemplo, que é a minha paixão, me fez melhor executiva em vários aspectos. Você aprende a ler sala, né? Você aprende a ser guiada, a guiar, você tem uma questão de confiança no outro, tem uma questão de... Tem tanta coisa que envolve, desde de fazer analogias do dançar conforme a música até outras coisas, ela te gera histórias para você. Então, por que não? As pessoas têm dificuldade de encontrar esse propósito. Existem exercícios, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Como é que entra esse propósito profissional e pessoal? Mas, de novo, focando mais no profissional aqui, na equação que pode vir a desaguar numa mudança de carreira ou numa mudança dentro da empresa e tal. Comece por aqui, o propósito é a primeira coisa, é a última. Como é que você costuma lidar com isso? Normalmente sugiro um exercício bem simples para as pessoas, que tenta lembrar o que te fazia feliz na infância. Eu gosto de conectar paixões, e aí eu não vou falar de propósito necessariamente, eu gosto de conectar paixões com coisas que a gente fazia na infância e que faziam a gente feliz, porque quando a gente é criança a gente não tem os filtros que a gente vai adquirindo com o tempo, de isso não dá dinheiro, isso é profissão de gente que é preguiçosa, isso daqui dá muito trabalho. A gente não tem nada disso, a gente quer ser uma coisa. E a gente quer ser uma coisa porque a gente tem admiração por aquilo, porque aquilo deixa a gente leve, porque aquilo coloca a gente na zona, né, que a gente fala, né, onde você está in the zone, ali você está sentindo o seu melhor, e que normalmente você faz bem. Então isso é um exercício para se fazer. E normalmente quando as pessoas fazem esse exercício, é um exercício muito emocional, né, meditativo, de se conectar com o que te fazia feliz em diversas épocas da vida, ver se o que te fazia feliz aos 3 anos é a mesma coisa que te fazia feliz aos 8, aos 12, aos 16. É interessante tentar criar essa linha do tempo. E a velha Ikigai também é muito boa, eu né? gosto, aquela matriz é legal. Eu acho que ela é sempre, para pessoas que são mais visuais e que gostam de um esqueminha, né? Eu curto um esqueminha, uma tabelinha e tal, eu acho que ela funciona bastante bem também, então também recomendo olhar. Mas sempre entrar em contato com o que tá aqui dentro. E aí, você encontrou uma coisa que te faz feliz. Tá bom, Sil, o que eu gosto de fazer é desenhar. Eu tô infeliz na minha carreira, eu vou desenhar. O que eu sugiro para as pessoas é insira tempo na sua vida, coloca na agenda janelas, se não diárias, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para você fazer isso que te faz feliz. A gente só começa a se reconectar com coisas que fazem a gente feliz e que começam a abrir caminhos para a gente criativos e caminhos cognitivos. Se a gente realmente atua naquilo, não é, eu gosto de desenhar e tá bom, esqueci que eu gosto de desenhar. Não, pare e desenha. Mas eu não lembro mais como desenhar. Tenta, rabisca, doodle, né? Faz qualquer coisa. Eu, durante muito tempo, quando a reunião estava chata, eu levantava minha calça e eu desenhava na minha perna. Cris, assim, reunião direto em agência. Reunião chata. Essas tatuagens aqui surgiram. Elas surgiram a partir disso. Então,
é praticar mesmo, né? O nosso cérebro é muito maravilhoso. O nosso cérebro é uma coisa assim que você começa a provocar ele com lembranças, com memórias, com coisas que te fazem feliz emocionalmente. O seu cognitivo capta muito rápido e começa a te dar outras mensagens. Ele vai te lembrar de outras coisas, ele vai te sugerir novos hábitos, é natural isso. Quando eu falo, assim, bom dizer, quando eu falo natural, as pessoas pensam, é fácil e é rápido. Não, não é só natural. Não é nem fácil nem rápido. Mas é do desenho para uma carreira, até descobrir o que fazer com esse desenho. Existem diversas maneiras de se ganhar, de pagar boletos com desenho. Como é que é esse processo? Eu não gosto de ser a pessoa que intermedia esse processo de alguma maneira ou que facilita esse processo, tá? Porque cada um sabe dos boletos que tem que pagar e eu acho levianos os coaches que falam, não, então, agora isso vai virar o seu negócio. Mentira. Mudar de vida não é para todo mundo, não é para alguns. Tem gente que não pode e por várias razões sociais, estruturais, o que for, não pode. Econômicas e tal. Mas o que pode ser feito tô aqui desenhando, legal e tal. Eventualmente isso são alguns caminhos. Um deles isso vai te deixar uma pessoa mais feliz e mais calma naturalmente. Você vai descobrir que você não odeia seu trabalho, é só que você não descansava. Então, não, e você tá falando, eu tô pensando até de que agora que você tem uma coisa apaixonante fora do trabalho, você vai deixar de depositar toda a sua felicidade no trabalho, de repente, para usar palavras chavão, vai ressignificar o seu trabalho e vai falar assim, é só um trabalho, é só de tal hora a tal hora para eu pagar meus boletos e o meu desenho, ou a minha música, ou minha miçanga, o meu pão, é só o meu pão. É um pão por semana que seja, mas assim, eu acho uma coisa muito São Paulo, você se colocar naquele trabalho, você se definir por isso, você viver e respirar, e seus amigos são publicitários, e você sai e você fica falando de publicidade, de campanha e tal. Então, no mínimo, o benefício vai ser esse. Você fala, não, eu sou DJ de graça, de festas vazias que ninguém vai, mas é isso, mas lá eu sou essa outra coisa. Isso, eu adoro isso que você falou, é maravilhoso isso que você falou. Você sabe que desde que eu comecei a trabalhar com mais pessoas dentro dessa coisa do coaching e tal, as pessoas me perguntavam o que eu era e eu falava de ser conectora, eu falava de ser construtora de pontes, etc. Storyteller e tal. Mas você não trabalha no Google? É isso que você faz no Google? Não, tá bom, esse é meu trabalho. Meu trabalho no Google eu sou Global Executive, tarará. Não era como eu me definia. Porque a gente se definir como o papel que a gente está cumprindo naquele momento, naquela empresa, é muito pequeno, é uma caixinha tão pequena. E aí alguém vai falar, tá bom, mas o que é isso? E aí você vai explicar o que é isso. E nada disso é você. Você é tão maior que isso, você é tão outra coisa, às vezes, né? Cara, quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa global executive. Eu gosto da parte global disso, eu gosto das culturas, eu gosto, mas... Nossa, ficar vendendo anúncio, não é minha praia. Minha praia é outra. Então, eu gosto muito desse pensamento que justamente, de repente, você descobre que trabalho é só trabalho. Então, é um outro caminho. O outro deles é você juntar coisas. Então, tudo bem, a gente deu um exemplo aqui bem distante de desenho, mas vamos dizer que você é uma pessoa que desenhe, que você gosta de arte, você desenha, você pinta, etc. E você é um gerente de produto numa empresa. De repente, você pode falar, poxa, eu poderia fazer um curso de Design Thinking, eu poderia fazer Ideation, eu poderia fazer uma coisa, que foi uma coisa que eu fiz lá atrás, para juntar essa coisa do desenho com a parte técnica toda e aprender outras metodologias, e isso pode me abrir um leque novo dentro dessa carreira, uma coisa que eu não estou fazendo até agora. Então, enfim, eu acho que existem conexões que podem ser construídas, mas não necessariamente, simplesmente pode ser uma coisa para te fazer feliz. Além de pensar tudo em transformar em negócio, vou vender pão, a nova versão, como é que é? Se eu não publico, não existe, né? Publico, logo existo. Eu tô desenhando. Não, então vou fazer um Instagram dos meus desenhos. Não, cara, só desenha aqui, só, sabe? Eu falo isso muito com quem vem falar comigo sobre escrever. Quero aprender a escrever. Então escreve. Não é publique, mas escreva todo dia. Todos os cursos de escrita que eu fiz, cada um Neil Gaiman escreve de um jeito, o R.L. Stein escreve de outro e tal, mas literalmente todos falam, escreva todo dia, mas não é publique todo dia,
escreve ali, mas tudo vira não, agora eu vou fazer, e para incentivar e tal, e aí o like não vem, não sei o que não vem, aí fica frustrado. Eu não sou bom desenhista. Cara, o desenho tem um papel ali, né, específico e super útil ali nessa história. Isso é uma pessoa que normalmente está querendo mudar, né? É um indício de que ela está querendo mudar. Se ela quer transformar isso em alguma coisa, ela precisa da publicação. Isso, eu vou te falar que essa é a minha angústia. Se você me perguntar qual que é a minha angústia de empresária hoje, é essa. Que eu sei que, assim, eu tenho 100% de... Todos os meus clientes adoram o trabalho, todos os meus clientes, eu tenho cliente homem também, adoram o meu trabalho. Eu tenho cliente voltando, eu tenho cliente fazendo mais, eu tenho cliente que compra one-on-one, compra grupo, etc. Mas parece que se eu não publico, eu não sou ninguém. Post emocionado no LinkedIn. Obrigado pela oportunidade. E existe um modelo, se for emocionado, me lembrou de uma coisa, porque agora pra gente, ser coach, lifestyle coach, ou não sei lá o que, eu não sei o que as pessoas são hoje. É bem pejorativo, porque daí existem aquelas pessoas que vêm, elas fazem a sua selfie e falam, então, gente, eu mudei aquelas mãos aqui na frente, assim, cheio de anel de ouro, fala, eu mudei a vida, e você precisa acreditar. Então, entra nessa vibe e você fala, não é esse o trabalho que eu faço. Eu entendo as pessoas fazerem isso e eu entendo que isso que é o que vende. E eu não digo dessa água não beberei, eventualmente vocês vão me ver fazendo alguma coisa dessa na vida. Não sei porquê, pode acontecer, se eu precisar, eu vou fazer. Mas... sem falar mentira, né? Eu acho que eu não tô nem dizendo que essas pessoas falam mentira. É só um modelo de venda de produto e de venda de serviço que é bastante cruel, porque essas pessoas elas ficam mais comunicando sobre o produto e o serviço do que se preparando para entregar um bom produto e um serviço. Eu mesma, fazendo meu trabalho aqui, comprei vários desses cursos para ver como eles são entregues. Então, aqueles cursos que são assim, o curso custa R$ 1.999, mas hoje está por R$ 499, aí risca de novo, só R$ 39,90. Aí você vai lá e compra. Então eu comprei, fiz um monte de balela, de gente assim, bastante importante. Eu fico de bode porque eu sou CDF. Agora, tem gente que precisa só ouvir isso. Tem um monte de gente que compra curso simplesmente porque é aquele primeiro passo que ela está dando em relação a mudar a vida dela. E eu respeito isso. Ela vai comprar para ela sentir que ela está fazendo alguma coisa por ela e ela não vai querer nada profundo. Então tem de tudo, né? Chegou a Black Friday, galera! Depois de muita pesquisa, muita conversa, muita coisa na lista de desejos, chegou a semana. E quando o assunto é aproveitar as melhores ofertas, ninguém faz melhor que o Promobit, a nossa comunidade do custo-benefício. Nessa semana agora, dia 24, tem Black Friday e nessa semana toda, né? A comunidade Promobit vai estar mais ativa do que nunca. Porque assim, achar o menor preço é mole, qualquer um faz. Mas só no Promobit você vai encontrar aquelas ofertas que realmente valem a pena. Porque aqui não tem chat GPT não, o Promobit é uma comunidade de pessoas reais, que nem você e eu, compartilhando experiências, trocando ideias sobre produtos e o mais importante, indicando se aquela coisinha, aquele produto vale mesmo ou se está justamente com desconto porque encalhou na prateleira, né? Esse é o segredo do Promobit, não é só o preço que importa, mas a qualidade do produto e da oferta. E é isso que faz a nossa comunidade ser diferente de qualquer outra, são os seus interesses em primeiro lugar. Então, para realmente aproveitar a Black Friday, você já sabe o que você vai fazer. Baixa aí o aplicativo do Promobit, adicione o que você está querendo na lista de desejos e dica suprema que eu aprendi com o pessoal do Promobit aqui no Boa Noite Internet 2019. Volta lá para ouvir o episódio Guia de Sobrevivência da Black Friday. É o seguinte, keep calm e paga no boleto. E é isso aí, a minha cabeça explodiu quando eles falaram isso. Que é o seguinte, tá na dúvida se aquela oferta relâmpago é boa mesmo? Aí você faz o seguinte, compra no boleto, porque aí você tem até o dia seguinte para pagar. Qualquer coisa, se a vontade passar, é só ir lá e cancelar sua compra. Eu não falei que no Promobit é você em primeiro lugar? Acesse agora boanoiteinternet.com.br/Promobit e aproveita as melhores promoções em um só lugar. Porque Black Friday boa é Black Friday no Promobit. Mas uma outra história que já virou até um Braincast, que é isso de se eu não publicar não existe, de que eu vejo muito, e na minha carreira eu encontrei em todas as empresas, eu encontrei gente assim.
pessoas que são muito boas no que elas fazem, são admiradas pelos gerenciados, enfim. Mas ela não publica, ela não se vende, ou como eu usei essa expressão outro dia, não, como é que é, cacareja o ovo. E hoje em dia isso lentamente vira um problema, né? Teve um cara que quando eu estava saindo do Facebook, eu fui conversar com um monte de gente, e eu basicamente perguntava assim, qual empresa você acha que eu deveria abrir agora? Tipo, o que resolveria a sua vida se eu abrisse uma empresa? E óbvio, cada um respondeu uma coisa, e um não respondeu com essas palavras, mas era basicamente, eu quero que você seja, eu acho que ele usou a expressão tipo personal trainer, em vez de coach, ele usou personal trainer de redes sociais. E a explicação dele foi, o cara que faz a mesma coisa que eu no Google, ele tá lá, ele tá fazendo selfie, ele tá no LinkedIn, ele tá não sei o quê, e eu sou aqui, eu fico na minha, basicamente introvertidos e extrovertidos, eu não quero simplificar, mas é isso. E assim, esse cara mandava bem, batia a meta, a equipe dele adorava ele, etc, etc. Mas o chefe dele ficava assim, pô, você... Aí, ó, o cara já tá no LinkedIn de novo. Deu entrevista pra revista não sei o que lá. Essas pessoas, como é que essas pessoas vencem essa ansiedade? Elas precisam se adaptar. Tipo, o exemplo que a gente deu no Braincast, a gente hoje em dia escolhe médico pelo Instagram, mas o médico não precisa nem saber ser entertainer, né? Ele só precisa diagnosticar e receitar remédio. Como é que a gente desata esse nó de ansiedade nas pessoas? Acho que essa é a pergunta do milhão. Não tem, tá? Não acho que desata nó de ansiedade. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade ansiosa em todos os momentos, por todas as razões. Ansiedade é o mal da modernidade. Mas eu sempre falo que se existe alguma coisa que você não está fazendo e que você deveria fazer, vamos dizer, postar em rede social, e que a hora de um terceiro é mais barata que a sua, contrata alguém e tira a cabeça disso. Contrata alguém para fazer isso para você. Se você pode, faz, porque para mim é mais importante eu trabalhar hoje a minha entrega para os meus clientes, para quem compra meu produto. Não é postar no Instagram. Eu já tentei criar um sistema de, eu vou fazer posts assim, assim, assado. Não, o algoritmo me sabota, aí você tem que ficar tentando entender o algoritmo de novo. É um trampo por si só. Então, existe gente que faz isso, né? Os personal trainers de redes sociais, eles fazem isso. Então, contrata alguém, eu não contratei ainda, mas contrata alguém e faz isso pra você. Ou então, tipo, faça as pazes com o fato de que ou é um ou é outro. A gente não tem espaço mental, tempo para fazer, a não ser que você não tenha vida de fato, você não tem uma família, alguém para cuidar, um cachorro para sair para passear, você não tem nada, só tem isso, tá bom, você consegue dividir sua vida entre essas duas coisas e dormir em algum momento, mas senão não é. Eu acho muito triste isso, tá? É uma coisa que eu particularmente fico frustrada porque eu sei de muita gente que é muita balela. Tem muita coisa... Que tem o inverso, a pessoa muito boa profissionalmente, que não fala nada, tem a pessoa que só fala e na hora que você vai ver... Isso, não entrega, né? E tem gente que é boa nos dois, só que provavelmente ela tá usando a ajuda de alguém, né? Alguém tá fazendo conteúdo para ela. Tem gente que é boa nos dois e parabéns para essas pessoas, mas é muito desafiador. E eu acho triste que é um mundo que é, assim... é tão horrível ficar falando assim, porque parece que é uma pessoa pessimista, eu não sou. Mas... Conversando comigo, eu causo isso nas pessoas. Eu destruo sonhos. Essa é a minha profissão. Esse é o meu propósito. Destruir sonhos. Destrói sonhos. Não, é que é triste mesmo, cara. A gente parar e pensar, pô... Pessoas tão talentosas, eu conheço tanto médico bom pra caramba, e que é ruim de rede social. Meu pai é um baita dermatologista, meu pai, ele reconhece coisa à distância com câmera ruim, ele reconhece que tipo de pinta você tem, ele faz um botox que é uma maravilha, mas meu pai não gosta de redes sociais, e ele fala, não é ético ficar postando. E eu falo, não pai, hoje não tem mais isso de ética, eu falo... Não tem, vai ser dermatologista, mas ele não posta, e assim, ele tem muito menos cliente que um monte de dermatologista que posta um monte de coisa que não sei nem se faz metade do que faz, porque tem assistente para fazer. Não, dermatologista então assim, é o que mais tem. Eu fui numa dermatologista uma vez, não é? Cirurgia que plástica. tinha na sala de espera a hashtag para você postar foto de que você estava lá no consultório. Não, dermatologista é um filão. Imagina, assim, eu já até ofereci meu pai, ele fala, não. Então eu tenho pena, porque tem um monte de profissional bom pra caramba, só que eles não vão ser encontrados, eles vão ser encontrados por um nicho, né? Então tem um nicho de pessoas que vai encontrar, eles vão fazer o mesmo dinheiro, os milhões que um monte de coach tá fazendo, eu não vou fazer esse dinheiro.
coaches que vendem, que sai de jatinho para Dubai, não sei o que, eu não vou. Mas eu fico feliz que eu tô entregando um bom trabalho. Teve acho que foi o primeiro episódio do ano passado, talvez, que eu conto a história que eu vou no Tony Robbins. O título do episódio era tipo, não tente ser uma pessoa melhor, eu destruindo sonhos desde então. E é isso, eu bato em coach, eu reclamo de coach e tal, e aí um amigo meu, ele mandou uma mensagem, pô, Cris, eu sou coach, eu fiz o curso da Associação Internacional, sei lá das quantas, não sei lá, é um trabalho sério, não sei o que, lá. E eu nem lembro o que ele respondeu, mas eu respondi assim, cara, mas esses caras estão queimando o filme de vocês e tal. Aí a gente se entendeu, falou, não, entendi, não, legal, que bom, não sei o que e tal, a gente se entendeu. Mas é isso, essa galera vou fazer um movimento com a mão, que você vai, não sei o que. Agora eu tava lendo o Delulu, conhece essa hashtag no TikTok? Ai, não, eu acabei de baixar o TikTok, você acredita? Porque eu já tentei TikTok na vida e eu falei, não, me irrita demais. Aí eu tirei, mas eu baixei de novo. Delulu, Delusional. Olha. Delusional fofinho. E já tem, segundo The Guardian, tem bilhões de visualizações no TikTok, que é meio a versão repaginada do Segredo, de você manifestar. Então, assim, eu vou ter a desilusão de que eu sou um podcaster famoso, então vou me comportar como um podcaster famoso, isso me levará a ser um podcaster famoso. Basicamente isso. Um pouquinho menos paranormal do que o Segredo, do que manifestação, mas é assim, sei lá, ainda vou escrever sobre isso, vamos ver. Eu vou procurar isso, eu vou olhar. Você sabe que tem umas coisas engraçadas, né? Vamos ser polêmica aqui. A coisa da manifestação, eu tenho, não do jeito que ela é apresentada, mas eu gosto muito de acreditar no fato de que tudo é energia. Uhum. E se tudo é energia fisicamente. Tudo é energia. E se tudo é energia, você tem como acessar diferentes níveis de energia. E você tem como, enfim, não é manifestar, mas é criar uma realidade que te agrade mais. Agora, o que significa isso? É sentar e ficar... Isso. Pensar? Não é. É trabalhar para isso. É trabalhar para isso considerando que tudo é energia. Então, que se você for trabalhar para isso de cara fechada, falando, não tá dando certo, não vai dar certo mesmo, não vai ser um bom trabalho. Então, é mais ou menos assim. Então, pode se chamar de manifestação? Pode, mas é mais criar a realidade que te agrade, que você procura. Não, é legal. Ele fez um raciocínio bem parecido com esse seu, que, por exemplo, um exemplo que ele dá é tipo assim, aquele crush olhou pra mim um segundo, então já vou imaginar que ele tá perdidamente apaixonado por mim, não sei o que lá. É errado, mas por outro lado, assim, o oposto, que é provavelmente o que eu faço, é assim, não é nada, não sei o que, então vai lá, na pior das hipóteses, você já vai descobrir que realmente não queria nada, em vez de ficar, será que ligo, não ligo, vou, não vou, não sei o que lá. Não, vai lá e sabe, faz o negócio e vê o que acontece e chega a usar alguma coisa assim, pra você ter uma autoconfiança tão grande que você vai lá e se comporta daquele jeito. Isso eu acho legal, saudável, ao contrário do manifestar, que eu vou manifestar um carro zero na minha porta, não vai se manifestar, entendeu? Não é assim. E é o que a gente vê, né? Assim, um monte de gente fala que é coach, é o que a gente... Isso. Agora, esse exemplo que você deu do crush é um exemplo muito bom, porque ele me faz pensar numa coisa que é a questão dos universos paralelos. Existem um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, e eu escolho a realidade que eu quero ver. Então, entre o crush não olhar para você e o crush dar uma olhadinha para você, não existe um número limitado de possibilidades, é ilimitado o número. E esse número ilimitado, apesar de parecer que é limitado porque é daqui para cá, é ilimitado, são números, não tem limite. Então, todas essas possibilidades, quando você olha para isso de uma maneira positiva, todas essas possibilidades se tornam realidade. Quando você olha de uma maneira negativa, ela acaba aqui. Você já desistiu. Né? Ela acaba no zero. Não é, já desistiu. Então, não existe mais a possibilidade. Então, o fato de você enxergar no olhar da pessoa o potencial amor da sua vida, ou vai me contratar para a empresa, o que for para o cargo que eu quero, é muito legal, porque te abre um monte de coisa. Boa. Estamos falando de tudo isso de narrativa pessoal, e a gente falou dessas pessoas que têm essa dificuldade de se entender e de definir a sua narrativa pessoal, e aí que seja para fazer post emocionado no LinkedIn, ou o que quer que seja, por onde essa pessoa começa, que exercícios, você falou aí, algum exercício que eu gosto de fazer para propósito, que outro exercício você daria de exemplo para tentar
achar a sua história, principalmente nisso que a gente vem falando agora, de que seja verdadeiro para a minha personalidade. Se a minha personalidade é, como é que você falou, cheio de anel e com uma Ferrari dourada e falar, olha aqui, manifestei, beleza. Mas como é que eu crio uma narrativa pessoal que ela é autêntica, também é uma palavra que está na moda. Não, que só autêntico. Não, você é grossa e você, né? Uma coisa que seja autêntica comigo, mas que me ajude não só a arrumar emprego, mas me ajude a me entender. Eu também, uma coisa que eu gosto muito de escrever é me ajuda a me entender. Por onde a pessoa deve começar para fazer isso, ou isso tudo que eu falei não faz o menor sentido, eu estou indo pelo caminho errado, o que você acha? Tá tudo certo. A primeira coisa que você diz para as pessoas que querem escrever, escreve. Escrever é um exercício muito bacana para o cérebro, para a mente da gente, para a gente se entender. Mas aí tem que escrever naquele sentido de... Sabe a coisa do exercício do diário? Não tirar o lápis do papel. Não é escrever, parei, não gostei disso, apagar. Não é. É sentar, e eu gosto do analógico para isso. Eu acho que é caneta, lápis e papel, que estimulam mais a criatividade e estimulam a sua memória também, comprovadamente em pesquisas da Harvard. Pessoas que escrevem à mão, elas ativam mais a memória e elas se conectam mais com as experiências do que pessoas que escrevem no computador. Então, sentar e escrever o que você está sentindo hoje, onde você está, na posição que você está, o que você queria mudar da sua vida, e a partir daí começar a contar a sua história. Eu acho isso super interessante, porque, tudo bem, aqui é um spoiler do que eu faço numa aula, que não, assim, quando a gente fala antes, vira indução. Não deveria falar antes, mas porque é um programa, eu conto isso. É muito interessante a gente ver a ordem que a pessoa escreve essas coisas, como ela conta os fatos. Porque não é todo mundo que, quando conta a sua história da infância. A gente às vezes pensa em uma linha do tempo, né? Ela conta a partir de como ela nasceu, cresceu e tal, e não é todo mundo que conta assim. Quando você está escrevendo, você notar, depois que você apaga tudo que eu falei e vai escrever sem pensar em nada disso, e perceba como você está contando, você vai identificar pedaços importantes da sua história que vão valer você voltar depois com uma marca-texto e começar a colocar, olha, quando eu estava fazendo isso se repete algumas vezes na minha história, e isso me fazia feliz, eram momentos que eu estava bem na minha vida. Esses momentos aqui eu não gostava, essa época aconteceu não sei o quê. A gente associar situações com as emoções que a gente tem é um trabalho muito legal para começar a se entender e ter uma pista de que lado a gente tem que ir. Isso que você acabou de falar é um pequeno passo numa construção de narrativa pessoal, que eu chamo de narrativa pessoal. Mas e se a minha vida não tem graça? Porque aí volto no que a gente falou no início do programa. Estou me candidatando a essa universidade porque a minha família imigrou, veio a pé, não sei de onde, sofreu e eu vivi... Não, a minha vida, eu até brinco quando as pessoas falam, você vê, eu era playboyzinho da Ilha do Governador, minha vida sempre deu tudo certo, sempre tive tudo que eu precisei, nunca passei aperto na vida, estudei nas melhores escolas e tal. A gente vivemos uma era, estamos numa fase de que, de novo na jornada do herói, tudo tem que ser um sacrifício, tudo tem que ser um obstáculo, obstáculos sendo vencidos, e tudo tem que ter essa narrativa. Como é que eu faço a minha vida não tem graça para eu construir essa história, essa narrativa, principalmente sabendo que lá, para continuar no exemplo da universidade, a pessoa que faz a seleção da universidade, ela vai ter até um sentimento de culpa, de assim, essa história aqui é muito mais comovente do que a do Cris, então eu não vou dar vaga para o Cris. Como é que a gente... De novo, eu trouxe outra ansiedade aqui, como é que a gente resolve essa ansiedade? Você faz terapia? Faça terapia, essa é a sua resposta. Então, faço. Fazer terapia já me dá indícios de que sim, sua vida teve obstáculos. Não. Sim. Então, pronto. Então, é esse o ponto de partida. O ponto de partida é, a gente acha que a vida foi sempre um mar de rosas, que tudo foi fácil, etc. Porque, comparativamente, sim, tivemos vidas mais fáceis, tivemos jornadas mais tranquilas, sem muitos percalços. Se você faz terapia, você deve ter descoberto vários percalços na sua vida e coisas que você não superou. E aí entra a brincadeira, que é a que eu mais gosto do meu trabalho, que é como você conta uma história boa sobre isso. O mestre disso, você falou o nome dele no início, que é Neil Gaiman. Neil Gaiman é excelente em pegar um nada e transformar numa história espetacular. Como você conta essa história? Você não vai mentir.
mas você tem jeitos e recursos para contar histórias interessantíssimas sobre o nada, sobre um probleminha que você teve. Sim, mas eu fui bullied na escola. Sei lá, eu tive uma vida bastante legal e tal, mas eu sofri bullying na escola. E eu posso contar uma história sobre isso e o que isso causou em mim. Como que isso transformou a minha jornada. Isso talvez só tenha me tornado uma pessoa bacana e mais empática de olhar para as pessoas mais fracas ao redor de mim, por exemplo. Isso é uma história que já passou a ser emocional simplesmente porque aos 3 anos eu sofri bullying. Passou a ser mais interessante. Então é o jeito que você conta isso a partir de obstáculos que você sabe que teve, mas que talvez na sua percepção eles tenham sido muito fáceis de superar porque você teve uma rede de apoio, porque, enfim, mas que história você conta sobre isso? É aí que é o legal. Mas eu já dizia Paralamas, se essa vida não é filme, acho que eu implico muito com isso de que toda narrativa pessoal deve ter arcos e tal, principalmente no trabalho, que é tipo assim, você está se candidatando ao cargo de diretor de planejamento dessa agência aqui. E já começa uma pergunta que me irrita muito em entrevista, que é assim, por que você quer vir trabalhar aqui? Porque assim, essa agência, ela representa muito. E outro dia estava no LinkedIn, ela botou, porque eu preciso pagar boleto. Não, ela até brincou, que eu quero parar de ficar postando no LinkedIn que eu estou procurando emprego. Assim, é isso, porque eu preciso pagar boleto, entendeu? Mas tudo precisa de uma narrativa de que eu vou vir aqui, eu vou fazer, cara, eu quero vir aqui, porque é isso, entendeu? Mas o mercado exige isso, essas histórias, eu vou aqui porque eu quero, outra história que eu sempre conto, já devo ter contado 10 vezes aqui no podcast. Na minha entrevista pro Facebook, o chefe do chefe perguntou por que o Facebook. Eu falei, porque eu quero mudar a publicidade mundial, tipo salvar baleias que a gente falou antes, assim, não vou mudar a publicidade mundial. Mas eu aposto que isso ajudou. Nossa, que legal, o cara tá com espírito, não sei o quê. Sei lá, me irrita o mercado exigir que... Qual é a sua história? Cara, minha história não tem história. Eu me formei e eu trabalhei em lugares bons e eu bati minhas metas e eu estou aqui. Que sem graça. Por que a gente precisa dessas histórias para chegar lá? Olha, eu tô com você no bode, tá? eu tenho muito bode. Estamos juntos, assim, eu tenho muito bode de toda história tem que ser heróica, eu não acho. No próprio Google, eu lembro de participar de eventos globais onde todo mundo que subia no palco contava uma história de superação, história de câncer, morte na família, acidente e tal. E você fala, por que eu preciso ter isso para ser alguém? Não precisa ter isso. Você pode ter sorte também, você pode ter um monte de coisa e você vai conseguir ser alguém. Mas sim, você precisa saber contar isso direito, contar as histórias direito. Então, eu não consigo responder pelo mercado e pelos recrutadores que fazem essas perguntas, eu também não acho elas legais, mas eu consigo te dizer que não é sempre respondendo com uma história cabulosa que você vai conquistar. Você deu uma resposta que, a seu ver, é uma resposta ali de salvar baleias. Na posição dele, que está te recrutando, que está te contratando, ele vestiu a camisa e ele vai dar de tudo para essa empresa. É essa a resposta que as pessoas estão procurando. As empresas, quando fazem esse tipo de pergunta numa entrevista, o que elas querem saber é qual é a sua grande contribuição para a empresa. Então, quando te pergunta por que você quer trabalhar aqui, como você vai fazer eu ser promovido porque você vai estar no meu time e como que você vai fazer essa empresa ter mais receita. É essa a resposta. Então, se essa resposta for mudando a publicidade do mundo, cara, porque eu preciso pagar muitas minhas contas, eu vou fazer de tudo que for necessário. Eu tô devendo, tô com o nome sujo na praça. A gente vê um monte de filme, tem um monte de filme que tem essa historinha, né? Da pessoa fala, cara, eu tô precisando, por favor. Aí o cara fala, tá bom, vem, sabe? Acontece isso, mas acontece na vida real, porque tudo que você precisa é alguém com uma necessidade, com uma entrega coerente. Todo mundo que te faz uma pergunta para uma entrevista, para uma situação dessa, está perguntando no fundo o que você tem para oferecer para mim. É o famoso what's in there for me. O que tem para mim? É tudo egocêntrico. O mundo é individualista, é egocêntrico e cada um quer o seu. É isso que acontece. Essa é a real. Então você não precisa ser herói, mas você precisa saber responder direito. Boa. Eu sempre falo assim, já que você tocou em entrevista, eu acho que é uma coisa que é uma pergunta que sempre vem para mim e pode ajudar os seus ouvintes aqui. Quando você está numa entrevista de emprego, você não tem que se preocupar com todo o processo em si e tudo que vem depois ali
putz, é esse tipo de trabalho, é aquilo, a pessoa vai perguntar não sei o quê. Não, você precisa passar a entrevista, é que nem vestibular. Você tem que passar a entrevista. Passou a entrevista, depois você discute todo o resto, mas o seu objetivo é passar a entrevista. E como você passa a entrevista? Dando respostas inteligentes às perguntas e não necessariamente o que você ia fazer. Você não vai mudar a publicidade, mas a sua resposta foi inteligente. E é por essas e outras que tem 22 anos a última vez que eu consegui um emprego onde o empregador não sabia nada sobre mim, onde eu cheguei lá, fiz uma entrevista e ganhei. Eu sou muito ruim de entrevista, falo abertamente, e a pessoa sempre fala, que é isso, Cris? Imagina. Eu falei, não, aí eu falo isso. Eu já fiz entrevista para esse lugar, não passei nem da primeira fase, porque é isso, porque eu não tô com esse pensamento que você falou, eu tô que nem numa conversa aqui com você, cara, eu acho a publicidade, não sei o que, acho não sei o que, caramba, deixa pra lá, entendeu? Porque é isso, eu não tô... E eu não lembro, conte um caso onde isso aqui, puta, cara, eu não lembro, sei lá. Não, como assim? Você tinha que ter se preparado. Não, então assim, não rola, ainda bem que sou um cara bem conectado, simpático, podcaster, e aí consegui todos os meus empregos assim, mas é zoado. É que a gente é idealista, né? As pessoas fazem pergunta pra gente e a gente vai super naive, acha que a gente tem que responder a pergunta. Isso. Quem disse? Sim, você não tem que responder a pergunta deles. Famoso bobinho, bobinho. Essa pergunta. Um bom treinamento para isso é assistir entrevistas bacanas de talk shows, onde entrevistadores fazem perguntas e os entrevistados não respondem as perguntas. Ou debate político também, o Maluf, por exemplo, muito bom. Debate político. E diz o que você quer dizer. No caso, você diz o que você quer dizer de forma a conectar com a dor do outro, né? O que está doendo, o que é horrível para aquele gerente, diretor que está te contratando e que você pode ajudá-lo. É esse o pensamento. E para cada pessoa é onde você pode ajudar aquela pessoa, não é? Não, eu tenho um jeito de ajudar aquele fulaninho. Você não sabe a relação do fulaninho que está te entrevistando com o outro. Então, para um você vai ajudar ele, para o outro você vai ajudar o outro e por aí vai. A gente é maleável. E a gente sabe que esse é o jogo político, no final das contas. É que quando a gente senta para uma entrevista, a gente quer falar bonito, a gente pensa que está sendo filmado, vai sair na câmera. Não vai. Vai ficar amigo da pessoa ali. Bom, mas a penúltima pergunta talvez devia ter sido a primeira, qual é o papel dessa narrativa pessoal na vida das pessoas e aí na vida pessoal, mais talvez do que da profissional? Por quê? Porque alguém deveria pegar e encarar a sua narrativa pessoal como um projeto, como um job, aonde que vai encaixar isso na vida? Eu acho que é no autoconhecimento. Legal. A narrativa pessoal ajuda a gente a entender quem somos, para onde vamos, o que queremos e como sobrevivemos, uma coisa meio Globo Repórter, assim, mas ajuda a gente a se entender. E quando a gente se entende, a gente aprende onde dizer não, a gente aprende os nossos limites, né? Até aqui eu vou, aqui eu digo não. Eu quero testar novas coisas. Você se conhecendo, você se disponibiliza a testar ou não novas coisas. Então, o ser humano é muito incoerente, né? E é maravilhoso a gente ser incoerente. Mas, assim, dentro de nós, o indivíduo, né, é incoerente, não é entre um e outro. O indivíduo é incoerente. A gente gosta de uma coisa e odeia a outra, e a gente fala, nossa, mas elas são tão a mesma coisa, mas a gente gosta e odeia. Então, quando você se entende, você começa a elaborar melhor essas coisas. A sua narrativa pessoal te ajuda no emprego, te ajuda no relacionamento, te ajuda a olhar para o espelho e falar, tô feliz e não tô. Você saber conhecer os momentos da sua vida. Então, é uma coisa terapêutica. Para mim, é uma atividade terapêutica. E a última pergunta, que a gente tradicionalmente faz aqui no Boa Noite Internet, é a perguntinha da máquina do tempo. Você vai escrever uma cartinha para Sil do passado, que estava embarcando para Miami. Qual dica você daria, qual conselho você daria colocaria na máquina do tempo para você de muitos anos atrás? Essa pergunta, e eu já ouvi tanto você fazendo ela no programa, e eu nunca parei para pensar na minha direito, mas essa pergunta eu acho que eu iria para um lado de você não precisa se submeter a tanta coisa para mostrar o seu valor. Diga mais nãos. Sim, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar com você, meu gêmeo de aniversário, que eu nunca esqueço. Muito bom, Cris, brigadão. Boa, valeu. Muito bem, e aí seus coach, curtiram? Diz aí o que você achou lá nas social redes. Eu sou o @Cris Dias, a Sil é a @Silcuriati no Instagram.
link na descrição, aquelas coisas, né? Ou então interage lá na caixinha de perguntas do Spotify, se é no Spotify que você está me ouvindo agora. Ano acabando, daqui a pouco o podcast entra de férias, mas a newsletter do Bônus de Internet não vai parar. Dezembro vai ser um mês dedicado a analisar tudo o que rolou no ano, tentar adivinhar o que vem aí e fazer, claro, as famosas listinhas com tudo que eu vi, li, comi durante o ano. É o que? Surra de Cris Dicas. Então passa lá no bonusdeinternet.com.br/assine para fazer o quê? Garantir o seu acesso exclusivo à newsletter, ao Bônus de Internet secreto, ao mundo de vantagens do Bônus de Internet e para mostrar que você é o quê? Uma pessoa incrível que acredita e apoia o Bônus de Internet, né? bonusdeinternet.com.br/assine. Muito obrigado. Se você é uma das pessoas que apoia, você sabe que você é show. É isso por hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre um certo evento aí, que é o maior do mundo, e vai ter a 10ª edição agora. Você sabe qual é, né? Semana que vem, 20 horas, 8 da noite, aqui mesmo. O Bônus de Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Tampere.